Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre eles, os FIIs, os fundos de investimento imobiliários, que sim, eles estão desabando. Nos últimos 6 meses, para vocês terem uma ideia, caíram mais de 10%. Nesse vídeo eu pretendo explicar o que está acontecendo, será que isso é cíclico ou não é? Será que é uma oportunidade ou não é? Como que isso está relacionado com o aumento de juros e inflação? Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, primeira coisa para começar o vídeo na honestidade, que quem me segue aqui há mais tempo no canal já sabe. Eu não tenho fundos imobiliários, eu nunca investi em fundos imobiliários. Eu vou fazer aqui a minha análise nua e crua como eu sempre faço. Esse vídeo não é uma recomendação, eu vou simplesmente passar a minha opinião do que está acontecendo, vou falar o que eu estou fazendo, mas aí vocês interpretem, estudem, usem as informações que eu estou passando aqui para decidir o que é melhor para a sua carteira. Pensem nisso. Isso dito, isso entendido. Começando o vídeo pelo começo. O que são os fundos de investimento imobiliários? Como o próprio nome diz, né, FIIs, a própria sigla dá a entender, são fundos de investimento, mas com ativos no setor imobiliário, simples assim. Ele vai ter a mesma estrutura de qualquer outro fundo. Você vai ter os investidores que vão entrar com dinheiro, vão entrar com a grana, você vai ter um administrador e um gestor que vão gerir esse dinheiro dos investidores, vão alocar nos ativos que eles acham que faz mais sentido. A diferença é que aqui os ativos a gente está falando de ativos relacionados ao setor de imóveis, ao setor imobiliário, por isso fundos de investimento imobiliário. E aí podem ser os mais diferentes tipos de ativos, né? Podem ser ativos, por exemplo, de financiamento com lastro imóveis, que aí seriam os fundos de papel, ou ativos diretamente relacionados a você comprar um imóvel, construir um imóvel, ter um imóvel de verdade, que seriam os fundos de tijolo. Nesses fundos mais tradicionais, que é mais como a gente imagina como funciona esse universo de fundos de investimentos imobiliários, no caso você tem um imóvel, você compra um imóvel, aí o seu retorno acaba sendo ou da venda desse imóvel mais valorizado, ou do aluguel que esse imóvel vai te gerar. No caso de um shopping center, você vai alugar determinados espaços para lojas. No caso de um prédio comercial, você vai alugar para empresas. Desse aluguel, essa parte do rendimento ela vai ser distribuída entre os seus investidores, entre os cotistas daquele fundo. Então, se você quiser investir num fundo de investimento imobiliário, você compra uma cota e o seu rendimento vai ser proporcional à quantidade de cotas que você tem daquele fundo. Quanto mais cotas você tiver, mais dividendos recebidos você vai ganhar. Então, os fundos imobiliários foram investimentos que acabaram se popularizando muito naquela ideia dos investidores que ainda não têm dinheiro suficiente para adquirir um imóvel, para investir no imóvel diretamente, mas querem ter exposição a esse mercado, ou enfim, querem ter exposição com menos riscos, porque no caso dos FIIs, por exemplo, se tiver algum problema aqui nesse imóvel, se tiver algum problema com o shopping center, você como investidor não é responsabilizado diretamente, acaba sendo responsabilidade do gestor do fundo. O que pode acontecer é esse gestor perder todo o seu dinheiro e você acabar indo junto, mas diretamente como pessoa física você não vai ser responsabilizado. Então foi um investimento que foi visto como uma forma de você conseguir se expor a esse mercado sem colocar muito do seu capital e sem ter esses riscos mais diretos. Só que aí vem aqui que eu começo a ficar irritada. Que por ser um tipo de investimento que você consegue resumir de forma muito rápida, né, chegar num vídeo e fazer um resumão de 2 minutos, óbvio que tem muito mais detalhes que eu não cheguei a mencionar aqui, mas dá para fazer um resumão de 2 minutos e passar como se o investimento fosse só isso aqui para vocês. Você consegue fazer esse resumo e passar a ideia de que esse é um mercado, esse é um tipo de investimento muito seguro, que está associado ao mercado imobiliário, que vai te dar um retorno mensal garantido. E aí tem toda uma simplificação que fizeram dos FIIs, como se fosse simplesmente você olhar os FIIs que paguem mais dividendos, pegar essa proporção e simplesmente ficar reinvestindo, como se fosse fácil assim, e tiraram toda a questão de você avaliar o fundo de verdade. Os fundos de investimento, de forma geral, na minha opinião, são mais difíceis de você manter uma análise, você conseguir olhar cuidadosamente dos ativos, do que falando de ações. Eu já falei isso abertamente aqui no canal, tanto que eu prefiro investir em ações. Enfim, muitos investidores iniciantes acabaram fazendo toda a escolha de alocação, não olhando para o ativo, não olhando para o gestor, não olhando a carteira daquele fundo, mas simplesmente olhando para quanto de dividendo ele estava pagando. Então a gente viu que vários fundos, inclusive, estavam distorcendo essa métrica aqui, né? Geralmente o que acontece? Você tem um fundo, ele tem seus ativos, seus imóveis, esses imóveis vão gerar um aluguel e esse aluguel vai ser repassado em dividendo para os cotistas. O que os fundos estavam fazendo, o que os FIIs estavam fazendo? Eles não estavam conseguindo gerar esse retorno de seus ativos reais, mas estava tendo novos entrantes. Para esse indicador aqui não cair e os FIIs pararem de ser atrativos, né, pararem de serem tão chamativos para o investidor iniciante, eles simplesmente pegaram o dinheiro desses novos investidores e começaram a repassar como se fosse dividendo, numa forma de estrutura piramideira.
Na época que isso foi descoberto, eu, inclusive, fiz vídeo aqui comentando no canal. Então, foi um investimento que por muito tempo foi vendido como investimento seguro, investimento fácil, investimento sem risco, e que tinha muito fundo porcaria no meio. Então, só falando mais uma vez, que eu sempre falo aqui no canal, que não adianta você só olhar para o dividendo distribuído, rendimento pago, e não olhar para o fundo, não olhar para os ativos, não olhar para os riscos. Até porque a cota desses fundos são negociadas em bolsa, a renda variável acaba variando. Do que adianta você ter um indicador, né, desses índices de performance com relação ao dividend yield, né, o dividendo pago, que adianta esse percentual tá muito alto, mas tá alto por questões artificiais e não porque aquele fundo está gerando valor, não porque os ativos daquele fundo estão gerando retorno, estão gerando dinheiro. E além disso, quando você vai olhar a cota tá derretendo. Então, assim, tem que ter um filtro também. E nessa queda de agora, realmente os fundos mais porcarias foram os primeiros a se explodirem. E para além disso, né, como eu falei, o mercado está em queda, né? O principal indicador dele está com uma queda de mais de 10% nos últimos 6 meses. É para ver que desmoronou agora nessas últimas semanas. Inclusive, está sendo um grande assunto entre os influencers de finanças, né? O que está acontecendo com os FIIs? Em parte, tem um pouco disso do que eu falei. O mercado de renda variável, de forma geral, ele tá com menos fluxo, ele tá com menos dinheiro entrando, com menos novos investidores. Não tá tão atrativo frente à renda fixa, que é a explicação que eu vou dar mais na frente. Então, num primeiro momento, justamente os ativos mais porcaria, eles são os primeiros a se ferrarem, são os primeiros a desabarem. Além disso, de forma geral, o mercado inteiro está sofrendo pelas mesmas pressões que a gente está vendo na bolsa, pelas mesmas questões que estão afetando as ações, pelas mesmas questões que estão machucando o mercado brasileiro de forma geral. Juros. Triste, mas grande parte das explicações chega nisso, né? Juros, inflação e expectativa fiscal, que estão uma porcaria. No caso, a Selic, como a gente sabe, ela explodiu pós-pandemia para tentar controlar o avanço inflacionário. Agora, no começo de 2023, fim de 2022, a inflação ela havia sido controlada, então veio-se uma expectativa de queda dos juros, mas não se manteve. Os juros já voltaram a subir novamente e a expectativa, que é isso que importa, é de que esse aumento continue. E aí por quê? Mesma coisa que eu já falei milhares de vezes aqui no canal e que eu não vou me estender, porque senão também fica extremamente repetitivo. Mas a questão da inflação, né? A nossa inflação, ela tá acelerando aqui também. E aí, percebam que eu não tô falando só de inflação realizada, mas eu tô falando de expectativa inflacionária. Com a pressão fiscal, com os problemas de dívida, tudo isso, a expectativa é que a inflação aumente. A gente está chegando no nível que a dívida pública brasileira ela está com um peso muito grande para a gente. Quanto maior os juros, mais vai ser esse peso. Então a gente está chegando num momento que o próprio mercado, o próprio governo está percebendo que a dívida vai ficar impagável e vai ser paga através de quê? De aumento inflacionário. Então é isso que o mercado está precificando. Como que isso explica a queda dos FIIs, né? Como que isso casa com a queda dos FIIs? E aqui eu não estou falando dos FIIs porcaria, né? Esses FIIs de trambicagem que realmente já deveriam ter caído antes. Eu não tô falando disso, eu tô falando do movimento de forma geral nesse mercado, né? Nesses fundos, inclusive fundos bons, que teoricamente têm ativos bons. Se você for pesquisar na internet para tentar entender, grandes chances de você ficar confuso. Porque se você for lá e pesquisar FIIs e juros, aumento de juros, você vai ver várias notícias, várias explicações sobre como o aumento dos juros, como o aumento da Selic acaba sendo bom para os fundos de investimento imobiliário de papel, que são os FIIs que tem como estratégia investir em títulos financeiros relacionados ao mercado imobiliário. Aí você vai dar uma analisada, o que é isso? LCI, CRI. Então você vai ver, e tem muita coisa que acaba acompanhando o movimento da Selic, né? Essa questão da movimentação da taxa de juros de curto prazo. Então, por ser uma taxa que varia no curto prazo, uma taxa que a cada 45 dias acaba sendo reajustada, sim, com o aumento da Selic, teoricamente, o rendimento desses fundos em particular você poderia defender que vai ser maior. Você pode até fazer essa leitura, mas fazer essa análise até aqui, parar e não entender o além, acaba sendo uma análise muito rasa, né? Você não entende o que está acontecendo com os FIIs de forma geral, com esse mercado como um todo, o que está acontecendo com os FIIs de tijolo, você acaba sem entender. E como que o aumento dos juros acaba sendo prejudicial. Como assim? Quando a gente fala de ativos de risco, e aí é isso que eu acho que as pessoas têm que entender, que FIIs, né, fundos de investimentos imobiliários são ativos de risco. Seu influenciador favorito pode falar que é retorno garantido. Continua sendo ativo de risco. E ativos de risco, de forma geral, eles acabam sendo muito afetadas por elas, as taxas de juros de longo prazo.
Então, a expectativa que o mercado está sobre como vai se comportar a curva de juros futuro no longo prazo. A gente não está falando de variação de Selic a cada 45 dias, não. A gente está falando nos próximos anos. O que vai acontecer com os juros do país? Nesse momento, por causa de tudo isso que eu expliquei, de questão inflacionária, de questão fiscal, está explodindo. A gente está com o IPCA mais 7 como se fosse normal, como se fosse compra de feira. Você pode não fazer nada, não empreender, não começar nenhum negócio, ficar sentado, simplesmente seu dinheiro rendendo, e você tem a garantia que vai ter um retorno IPCA mais 7 até 2035. O que isso significa para os ativos de risco? Que eles deixam de ser atrativos. Se você, investidor, está vendo que tem uma oportunidade da sua taxa de retorno zero, né, de risco zero, está pagando tão alto assim, os ativos de risco eles têm que pagar mais alto ainda. Ele tem que ser mais atrativo ainda para fazer sentido para o investidor nesse momento. O fluxo de mercado vai para lá, vai para renda fixa, vai para fora, que está com menos risco. Então, sim, é um movimento de mercado que está acontecendo e é o que está por trás da queda das ações, é o que está por trás da queda dos nossos ativos de risco de forma geral aqui e que também está afetando os fundos de investimentos imobiliários. E aí vem a pergunta, é cíclico ou não é? É oportunidade ou não, né? Que nem eu perguntei no começo do vídeo. Continua o mesmo racional que eu sempre falo aqui nos vídeos. De forma geral, ativos de risco estão mais descontados agora. Você poderia falar que é por essa questão cíclica, de reprecificação de expectativas. Só que qual é a questão? Você tem que avaliar o que você está comprando. Será que esse fundo de investimento que está lá, aquele retorno, aquele dividendo que ele está prometendo, é real? É realmente de imóveis desse fundo? Ou será que é dividendo que está sendo repassado? Eu tenho um vídeo aqui que mostra exatamente como você pode analisar isso para não cair nesse golpe. Vou deixar o link. Aí vai a importância de você analisar os seus ativos. Tem gente que não analisa, não olha a carteira dos fundos de investimento, não olha o que o gestor está fazendo com o seu dinheiro. Se é para fazer isso, sim, melhor não comprar. 2 FIIs bons, que são bons fundos, a tendência é que quando as expectativas forem normalizadas, né, quando esse medo inflacionário deixar de acontecer, esse medo fiscal deixar de acontecer, o fluxo voltar para os ativos de risco, a expectativa é que os ativos bons se valorizem mais rapidamente, né? Quando chega o dinheiro, a primeira injetada costuma ir para boas ações, para os bons fundos, e depois, no segundo momento, as ações e os ativos porcaria. É isso que a gente vê no mercado. E aí, deixando claro que a valorização dos ativos porcaria é justamente o momento de euforia, né? A gente está vendo isso agora com o mercado cripto. O Bitcoin valorizou, que é a principal moeda, os principais altcoins também, e agora os shitcoins estão voltando. A gente está vendo esse comportamento no mercado cripto, que agora está num momento mais eufórico. Entendo se você quiser comprar FIIs e ver essa oportunidade como aumentar a sua alocação em FIIs. Acho que se você já investiu em fundos de investimento imobiliário, conhece o setor, conhece muito bem quais fundos são bons e quais não são, se você tem conhecimento muito grande sobre isso, esse momento que eles estão mais baratos, então assim, aproveite. Obviamente a gente não tem uma percepção muito clara do que vai acontecer no curto prazo, mas pensando em longo prazo, é um momento que eles estão mais descontados versus do que nos últimos meses, versus do que nos últimos anos. Só que vale ressalva que esse comportamento que não está só acontecendo com os fundos imobiliários, mas com a renda variável de forma geral, com as ações também de forma geral. Então, vai da sua consciência do que é melhor para você sobre como você quer montar a sua carteira pensando numa possível valorização. Eu já deixei muito claro aqui no canal e vou reforçar que eu estou justamente comprando empresas brasileiras, empresas que estão sendo desprezadas. E aí, pensando em setores perenes, pensando em setores que vão se dar melhor nessa possível nova onda inflacionária que a gente vai ver. Empresas que eu sei que já viveram juros muito altos e que se mantiveram bem. É isso que eu estou valorizando para minha carteira, que eu acho mais seguro. Que, inclusive, eu acho bem mais fácil de analisar do que uma cartilha de ativos. É mais fácil de ponderar o seu risco na sua carteira, pelo menos é isso que eu acho. Importante diversificar. Se você quer ter uma participação em imóveis, acho que é uma possibilidade, né? Principalmente agora que está descontado. Eu, na minha opinião, não invisto. Ainda não tenho na minha carteira. Não cheguei a fazer nenhuma aquisição por agora. Estou pensando justamente em aproveitar um possível novo ciclo, um possível reajuste de expectativas via valorização acionária, como eu sempre falei aqui no canal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal, comenta o que você achou e até o próximo vídeo.